Ildiachas Gaelash, uma introdução ao politeísmo gaélico. Angus MacEoysin, 3 velas que iluminam qualquer escuridão: verdade, natureza e conhecimento. Tríade irlandesa. 3. Introdução. Existe muita informação incorreta e citações obscuras em relação à religião dos gaélicos e dos celtas em geral. Informações criadas e forjadas pela imaginação e romantismo de pessoas com pouco ou nenhum saber sobre o tema, propagando fantasias com bases em obras de ficção e de autores que dominam qualquer outro assunto que não seja a religião céltica. Por esse motivo, resolvi escrever este pequeno texto introdutório acerca da religião gaélica reconstruída hoje, explicando de uma forma resumida e rápida os temas e o porquê de se reconstruir a religião dos gaélicos, quem era esse povo e seus princípios religiosos. Em primeiro lugar, ao falarmos sobre os celtas hoje, estamos nos referindo a uma designação dada a alguém que pertencia a alguma comunidade onde uma língua céltica era falada, sendo, portanto, um termo guarda-chuva para um grupo de povos que tiveram a mesma origem linguística, o proto-céltico ou o céltico comum, que por sua vez surgiu do seu ancestral indo-europeu e que compartilham similaridades entre si. Os gaélicos, irlandeses, escoceses e maneses, córnicos, bretões, gauleses, galeses, etc. Contudo, o termo celta é uma denominação puramente moderna, dada pelo estudioso galês Edvard Luir em 1770, ao descobrir que as línguas irlandesa, escocesa, bretã, córnica e manesa tinham uma relação com a língua supostamente falada por algumas tribos que viviam mais ou menos ao norte da Grécia, a quem os gregos chamaram de Keltoi e os romanos, de Celtai, Galio ou gauleses. Sendo assim, os povos célticos, como conhecemos hoje, nunca se chamariam por esse título, podendo ter existido provavelmente designações tribais que cada colônia dava para si. O reconstrucionismo, de forma geral, é um movimento religioso e cultural que busca reconstruir a religião pré-cristã de determinados povos, aos quais o reconstrucionismo é dedicado. No caso do reconstrucionismo céltico, enfrentamos algumas dificuldades em relação às outras religiões reconstruídas da Europa, uma vez que, já que os antigos povos celtas não escreviam sobre suas crenças, muito de seu conhecimento sobre eles e sobre sua fé se perdeu após uma ruptura com o passado politeísta ocasionado pela chegada do cristianismo na Europa e, consequentemente, a conversão destes povos. A expressão reconstrucionismo céltico é um termo guarda-chuva, podendo abranger todas as nações célticas, como os gaélicos, gauleses, galeses, bretões, etc., e sendo assim, possui muitas ramificações dependendo do foco que o praticante adota em seu culto, sendo politeísmo/reconstrucionismo gaélico um desses exemplos, que é o que trataremos nesse texto. O movimento foi idealizado por volta dos anos 80 por um grupo de pessoas que queriam seguir uma religiosidade céltica mais genuína sem a interferência de elementos ecléticos ou New Age. No entanto, ele só foi realmente estabelecido em 1985, no Pagan Spirit Gathering, por um grupo de pessoas que realizaram diversos workshops e debates sobre os temas célticos, e 7 anos depois, em 1992, o termo foi cunhado pela primeira vez, sendo usado para diferenciar tais práticas das tradições wicanas ou de neodruidismo em voga na época. Ao escrever sobre o politeísmo gaélico, um dos ramos do reconstrucionismo céltico, nossa tentativa é de criar um sistema religioso útil e aplicável aos nossos dias modernos, através de estudos do que restou desses povos pré-cristãos, como a arqueologia e relatos de autores romanos ao escreverem sobre os celtas, que podem, supostamente, serem aplicáveis também aos gaélicos, e materiais produzidos após a conversão, como o folclore e a mitologia, registrada normalmente por monges cristãos, que colocou sua própria ótica sobre os mitos, fundindo histórias pagas com acontecimentos bíblicos, impregnando também os contos com um teor cristão. No entanto, devemos ser gratos a eles, já que sem o seu trabalho, nunca teria chegado até nós uma tradição literária irlandesa riquíssima que temos hoje. O folclore, no entanto, apesar de pertencer a uma época muito posterior à conversão, reteve traços e resquícios da cosmovisão e práticas ritualísticas esquecidas, sendo hoje uma fonte importantíssima para a reconstrução de nossas práticas religiosas. Muitos são os motivos para uma pessoa querer ingressar em uma religião que deixou de ser praticada há mais de 2000 anos atrás, seja pelo interesse na mitologia e pela cultura dos gaélicos ou pela descendência gaélica. O fato é que, desde os primórdios do reconstrucionismo céltico, somos todos movidos por uma vontade latente e sincera de cultuar os deuses que os antigos gaélicos cultuavam, adotar sua visão de mundo e incorporar em nossas vidas e atividades diárias e rotineiras a sua ética, sabedoria e seus costumes. Apesar de a religião gaélica ser para todos, nem todos são para ela. O reconstrucionismo hoje está em um estado muito incipiente e requer muito trabalho para reconstruir uma religião que foi praticada há muito tempo antes do cristianismo, e nem todos estão dispostos ou têm interesse nisso. A religião gaélica requer estudo, dedicação às tradições culturais dos gaélicos e, acima de tudo, um profundo e sincero desejo de adotar os seus deuses como os nossos. E sendo assim, espero suprir a todos com informações sobre essa religião, e como estou profundamente ciente de que ninguém pode ditar ou falar pela religião, muito do que falarei aqui é baseado no meu ponto de vista e observações de como a nossa fé vem sendo praticada e observada pelos seus praticantes. Esperando que o texto a seguir seja útil. Cordialmente, Angus MacEoysin, 21 de janeiro de 2017. 5. A história, resumida, dos gaélicos antes dos celtas chegarem na Irlanda. Os povos pré-célticos habitavam lá, que viviam em grupos agrícolas, cujos principais cereais cultivados eram o trigo e a cevada, e pastorais, sendo bois, ovelhas e cabras os principais animais de pastoreio.
De acordo com uma teoria arqueológica, a primeira migração céltica, ou não, que chegou na Irlanda foi na Idade do Bronze com um povo conhecido como Belbeaker People, povo da taça de sino, chamados assim devido ao seu estilo de cerâmica que lembrava um sino invertido. Além de sua peculiar forma de produção de cerâmica, eles introduziram na Irlanda a metalurgia de metais leves, como o bronze. Foi então que a Idade do Bronze começou na Irlanda, com o início da produção de artefatos em bronze, como espadas, machados, utensílios de bebidas, etc. Como a Irlanda era rica em ouro, diversos artefatos nesse metal também foram produzidos nesse período, como lúnulas e braceletes. A Idade do Bronze na Irlanda começou por volta de 2500 AC e terminou em 500 AC. Quanto aos celtas propriamente ditos, acredita-se que sua origem remonta aos indo-europeus, uma denominação linguística dada aos povos que viveram por volta dos anos 5000 e 4000 AC em uma área entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Sua economia era baseada no pastoreio e sua sociedade era dominada por uma classe bélica que dava muita importância aos cavalos, devido à necessidade que esses povos tinham de se mover através desses animais por estetes vastas e abertas. Os indo-europeus entraram na Europa em diferentes movimentos migratórios. Em um desses movimentos, desenvolveu-se uma cultura em uma área ao sul da Alemanha que marcou a primeira aparição dos celtas como um povo étnico diferente de seus ancestrais indo-europeus, possuindo uma nova cultura e uma linguagem ligeiramente distinta de seus antecessores. Estes celtas davam grande importância aos seus guerreiros e aos cavalos, assim como seus antecessores, e abandonaram suas práticas funerárias originais, que consistiam de enterros, adotando a cremação, colocando as cinzas dos mortos em urnas, que eram enterradas em cemitérios. Essa cultura foi denominada pelos arqueólogos como campo de urnas Urnfields, em decorrência dessa característica. Essa sociedade avançou para grande parte da Europa Ocidental, mas ainda não alcançaram a Irlanda, que até então era habitada pelos povos pré-célticos, se aceitarmos a hipótese de que o Belbeaker People teve uma origem não céltica. Por volta do ano 800 AC, um novo movimento migratório de indo-europeus chegou na Europa, e tal como seus antecessores, tinham uma forte ligação com cavalos e eram pastores. Eles adquiriram a tecnologia do ferro e, junto de sua cavalaria, desenvolveram uma superioridade militar sobre a Europa Ocidental, estabelecendo um controle sobre importantes rotas de comércio entre o Atlântico, tornando-os ricos. Com essa riqueza, apareceram também as diferenças sociais, devido ao surgimento das classes de elite entre os chefes e guerreiros. Essa recém-nascida aristocracia espalhou seu governo por boa parte da Europa Central e Ocidental, construindo fortalezas nos topos de colinas, de onde espalhavam comunidades agrícolas e pastoreias. Essa cultura foi chamada pelos arqueólogos de Hallstatt em homenagem ao sítio arqueológico de mesmo nome, localizado na Áustria, onde esses povos celtas construíram sua riqueza também na produção de sal, que era abundante no local. Foi então nesse movimento migratório que os celtas chegaram pela primeira vez, ou pela segunda vez, dependendo da teoria, na Irlanda, encontrando-se e fundindo-se com os povos pré-célticos da ilha, dando início à Idade do Ferro, que começou em 500 AC e durou até 400 DC. Foi nessa época que foi introduzida na Irlanda uma língua céltica, sendo o mais próximo que temos dessa língua antiga sendo o irlandês primitivo, que posteriormente evoluiu para o irlandês médio, e este por sua vez deu origem ao gaélico escocês e o gaélico manês. Foi com a introdução da língua céltica na Irlanda que a cultura gaélica começou lá, se estendendo para a Escócia por volta do ano 200 DC ou 400 DC, através do reinado de Dalriata, localizado a oeste da Escócia e ao norte da Irlanda. Antes da introdução da língua e cultura gaélica, a Escócia era habitada por britônicos e pictos, cuja língua e cultura se originaram provavelmente da língua e cultura britônica. Na ilha de Man, a introdução da cultura gaélica se deu por volta do século V DC, através de migrações irlandesas. Antes disso, acredita-se que a ilha de Man era habitada por tribos britônicas que vieram da Grã-Bretanha. Assim, quando nos referimos ao povo gaélico, estamos nos referindo ao povo da Irlanda, Escócia e Ilha de Man, na Irlanda com a chegada da segunda onda migratória dos povos da cultura de Hallstatt, e na Escócia e Ilha de Man com a propagação da cultura gaélica para esses dois países através de invasões irlandesas. 7 de Achas Gaelach, o politeísmo gaélico. Hoje o politeísmo gaélico é uma religião moderna inspirada na religião pré-cristã dos povos célticos que ocuparam a Irlanda, Escócia e Ilha de Man, os gaélicos. Como o nome sugere, é uma religião politeísta onde cada deus tem poder ou se manifesta através de um fenômeno natural, incluindo as atividades humanas. Sendo assim, prestamos culto e homenagens aos seus deuses dos gaélicos, adotamos a sua visão de mundo, celebramos seus festivais e ocasionalmente, nos interessamos pela sua cultura e pelas suas línguas. Enquanto que o termo gaélico se refere tanto à Irlanda, como à Escócia e Ilha de Man, todas essas nações têm crenças, práticas e costumes diferenciados apesar de sua cultura e língua terem se originado na Irlanda e compartilharem uma certa similaridade. Assim, um politeísta normalmente adota um sistema de crenças em particular, sendo as tradições irlandesas as mais comuns, e as de Man, as menos comuns. Sem deixar de lado, é claro, as outras tradições, como já foi dito, pelo fato delas terem tido uma origem comum, muitas lacunas em certas tradições podem ser preenchidas com achados encontrados nas outras tradições. Não sabemos como os gaélicos chamavam a sua religião, mas hoje, esta pode ser chamada por muitos nomes, sendo o politeísmo gaélico o mais comum. Outros podem se referir à nossa crença como o reconstrucionismo gaélico, apesar do termo reconstrucionismo se referir mais à metodologia que usamos do que à religião em si.
Há ainda os termos Senistrognatta, costume antigo, em proto-céltico, Ildiachas Gaelach, ou simplesmente Ildiachas, politeísmo gaélico, em irlandês, Amadeadacht, politeísmo, em escocês, Ilgeagis, politeísmo, em manês, Paganacht, paganismo, em irlandês, ou Falachus, costumes de Fal, em irlandês, enquanto que o primeiro termo seja mais abrangente ao politeísmo gaélico ou até mesmo para o reconstrucionismo céltico em geral. Os três seguintes são mais usados quando o praticante tem um foco específico em suas práticas. O termo paganismo ou pagão normalmente é evitado por alguns por fazer uma referência ao caráter pejorativo que a Igreja Católica deu às pessoas que seguiam os costumes antigos. No entanto, muitos ainda usam. O aspecto mais fundamental da nossa religião é o politeísmo, isto é, a crença em vários deuses. Nós acreditamos e cultuamos os deuses que os gaélicos pré-cristãos cultuavam, prestando-lhes homenagens da forma como se acreditava que tais povos antigamente faziam. Esses deuses normalmente têm poder ou se manifestam sobre algum fenômeno natural ou atividade humana, como por exemplo, Odágida que tem poder sobre o clima e as colheitas, Aine que é considerada ser uma deusa do sol, Manannán que é dito ser o filho do mar, e cujos cavalos são as próprias ondas do mar ou Morrigan, que é a deusa da guerra e da morte. Nós também somos animistas, isso quer dizer que reconhecemos tudo na natureza, sendo imbuída por um espírito ou uma divindade, um animal, uma montanha, o rio. Essa crença animista está muito presente na religião gaélica e céltica, em geral, quando lemos as histórias de deusas que se sacrificaram para parir rios, como as deusas Buan de Sinan, por exemplo, que personificam os rios Buin e Chambon respectivamente. Por último, reconhecemos a importância de nossos ancestrais, os progenitores de nossas tribos e linhagens, a quem honramos em nossos rituais ou em datas específicas, e sem os quais certamente não estaríamos aqui. 8. O símbolo mais conhecido no politeísmo gaélico e o que melhor representa é o Triskele, também conhecida como Antribis Mor, a espiral tripla, e muitos praticantes usam este símbolo para expressar e representar a sua fé, seja como cordão ou em uma tatuagem, sendo, contudo, extremamente opcional o seu uso. Outros símbolos que o praticante pode adotar para representar sua fé são letras Wagon, símbolos pictos, a cruz de Brigitte, os famosos entrelaçados célticos. 9. Nem Talon Agus Muir, a criação do mundo e a cosmologia gaélica não existiu, ou pelo menos não chegou até nós. Um mito de criação gaélico explicando a origem do mundo, o nascimento dos deuses, dos homens e o porquê das coisas serem como são. Tal fato leva muitos praticantes e estudiosos a acreditarem que o mundo não teve um início, ele sempre existiu, sendo moldado e transformado através de forças divinas e humanas, cujas ações moldaram o mundo como o temos hoje. E quando olhamos para os mitos de Bon e Sinan, por exemplo, ambas criando os rios Boyne e Chambon, respectivamente, vemos alguns vestígios dessa teoria. Similarmente, na Escócia temos diversas histórias da deusa Cailleach, formando as montanhas e rochas da paisagem escocesa, ao derramar terra e pedras de sua cesta, e na ilha de Man, há crenças similares de gigantes, que derramaram pedras de suas cestas que deu origem aos monólitos de hoje. Com isso, podemos ver que embora não tenha existido, ou, novamente, não tenha chegado até nós, um mito de criação geral, cada local terá a sua própria história do porquê de sua paisagem ser como é, sendo moldado, criado e transformado, e nomeado, em muitos casos, através de forças divinas. Muitas dessas histórias, aliás, podem ser encontradas nos Dindichenchas, um conjunto de lendas que contam a origem dos lugares e o porquê de eles serem chamados como são. Os antigos gaélicos viam o seu mundo dividido em três grandes reinos: a terra, o céu e o mar. Na mitologia frequentemente encontramos os três reinos sendo mencionados em juramentos, sendo vistos como forças destrutivas que puniriam o jurador caso ele quebrasse sua promessa, e em algumas fontes, estes três reinos são vistos como formando toda a criação. A terra, Talon, era o reino dos humanos e era através dela que as deusas das planícies e dos rios se manifestavam, fornecendo-nos fertilidade e abundância caso o governo do rei fosse justo e correto. O mar, Muir, era o reino de alguns deuses, e de acordo com o que algumas fontes atestam, o reino dos ancestrais, e era onde se localizava as ilhas governadas por Manannán Meklir, o deus do mar, sendo o destino final daqueles que já se foram. Quanto ao céu, nem os registros gaélicos nos mostram que o céu era visto principalmente como um meio através do qual os presságios eram vistos, através dos pássaros, das nuvens, dos ventos e de mudanças do clima. Além disso, o céu era um coordenador das atividades humanas, com a lua, por exemplo, mostrando as épocas propícias para certas práticas e funcionando como um calendário para os antigos gaélicos que contavam seus meses através das luas. Ao contrário de outras religiões politeístas da Europa, que veem algumas divindades habitando em um mundo acima do nosso, os deuses dos gaélicos habitam ao nosso redor, na terra, nas árvores, nas rochas, nos rios e nos mares, e não há nenhuma evidência de que alguma divindade habitasse o céu, apesar de termos deuses que se manifestam e têm poder sobre fenômenos celestiais, como o Dárida que controlava o clima. O equilíbrio desses três reinos significava a ordem no mundo, enquanto que o contrário era sinônimo de caos e destruição. Assim como evidências arqueológicas e mitológicas sugerem, os gaélicos reconheciam a existência de um centro sagrado, sendo representado por uma grande árvore conhecida como Bili. Achados arqueológicos encontraram estruturas em madeiras que podem ter sido usadas para representar simbolicamente tais árvores, e consequentemente, o centro sagrado. Na Irlanda, dizia-se que estas árvores eram tão grandes que poderiam abrigar uma tribo inteira, e existiam 5 desse tipo no país, mostrando-nos de certa forma que tais árvores não simbolizavam o centro do mundo propriamente dito, mas o centro de determinado local.
Tais árvores eram teixos, freixos e carvalhos, e segundo a mitologia, algumas delas podiam dar 3 tipos diferentes de frutos. É provável que esse reconhecimento que os antigos gaélicos davam para tais árvores seja um reflexo das crenças de outros países politeístas que viam uma grande árvore cósmica como sendo o pilar que sustentava os mundos, como no politeísmo nórdico e eslavo. Existem evidências também que mostram que os gaélicos viam o macrocosmo, o mundo, estando refletido no microcosmo, o homem, e vice-versa, ao verem as partes dos homens estando relacionadas com elementos naturais conhecidos como duíli, sendo a terra representando o corpo, a carne, possivelmente, o mar como o sangue, o sol como o rosto e o semblante, as nuvens sendo o pensamento, os ventos são as respirações, as rochas são os ossos, o Espírito Santo sendo a alma dos homens e a luz do mundo, a piedade. Estes elementos podem talvez refletir em um antigo e perdido mito de criação, se compararmos com o caso nórdico do gigante Ymir sendo desmembrado para criar o mundo através das partes de seu corpo. Além desse mundo, os gaélicos reconheciam a existência de um outro, conhecido em irlandês como Ansaoile. O outro mundo era o reino dos espíritos e de alguns deuses, sendo restrito aos humanos exceto em algumas ocasiões especiais, quando alguém morria, quando um humano era raptado por uma criatura encantada ou em certas épocas do ano, normalmente em dias trimestrais, como o Samain e Beltane. Lá, o tempo passava de forma diferente daqui, ou seja, os dias lá se passavam como anos aqui, e há evidências que as estações no outro mundo eram o oposto das estações daqui. Se aqui é verão, lá é inverno. O outro mundo podia ser acessado através de lugares liminares, como praias e fronteiras de territórios, através do mar, nas profundezas de lagos e no interior de colinas. 11 na Deity, os deuses dos gaélicos, muitos são os deuses que se acredita que foram cultuados pelos gaélicos. A maioria das divindades são encontradas na Irlanda, tal como grande parte da informação que dispomos sobre seus mitos e seu culto, quando existente. Acredita-se que o culto de algumas divindades foi tão importante para os antigos gaélicos que sua fama se espalhou por todas as terras gaélicas, sendo Manannán Mac Lir, Brigid e Cailleach os principais. Na Irlanda, por exemplo, Manannán Mac Lir tem um lugar extremamente especial, fornecendo para os deuses a imortalidade através do banquete das Éras, tal como na ilha de Man, que leva seu nome, onde era visto como rei da ilha, protegendo-a de invasores e onde seu povo pagava o aluguel da ilha para ele em todo o solstício de verão. Na Escócia, resquícios de seu culto são encontrados nas práticas folclóricas associadas com uma entidade denominada Shone. Por outro lado, através das fontes mitológicas e folclóricas que dispomos, podemos perceber que Cailleach tinha um destaque maior na Escócia, onde era visto como uma divindade criadora, formando lagos, montanhas e planícies, e era tida como a mãe de uma tribo de gigantes chamados Foar, que pode ser um cognato com os Fomoiri irlandeses, como veremos mais abaixo. No entanto, na Escócia em particular, existiam divindades que eram nativas à paisagem local e não são encontradas em outras terras gaélicas, como Eitel, uma divindade tutelar do lago Etive, e Tata, a silenciosa, associada com o rio Tade. Ambas as deusas, como podemos ver, possuem uma identidade extremamente local, não fazendo então o sentido de serem conhecidas em outros lugares além da Escócia. Como dito acima, é na Irlanda que encontramos a maioria das informações sobre os deuses, e em sua mitologia, notamos a existência de 4 principais tribos de deuses, distintos entre si, travando grandes batalhas uns contra os outros ou casando-se entre eles para formar alianças. São eles, os Tuatha Dé Danann, sendo a tribo que possui a maior quantidade de deuses conhecidos e cultuados pelos politeístas gaélicos de hoje. Eles são descritos como imortais através do banquete das eras providenciado por Manannán Mac Lir. São extremamente majestosos e belos e estão relacionados com a civilização, as artes e atividades humanas, como a metalurgia, guerra e medicina, por exemplo. O nome da tribo pode ter 2 interpretações possíveis, sendo a tribo dos deuses das artes a mais provável, ou a tribo dos deuses de Anna, sendo Anna uma deusa da prosperidade e a mãe de todos os deuses dessa tribo. Dabda, Brigid, Lur, Morrigan, Nuada e Aine são exemplos de Tuatha Dé Danann. Os Fomoiri possuem características diametralmente opostas aos Tuatha Dé Danann, representando os aspectos mais sombrios e caóticos da natureza, como a escuridão, a morte e o inverno. Apesar de serem vistos como inimigos dos Tuatha Dé Danann, muitos membros de ambas as tribos casaram entre si gerando deuses importantíssimos no panteão gaélico, como Dabda e Lur, frutos dessas uniões interclânicas. Os Fomoiri foram os primeiros habitantes da Irlanda, antes de todas as tribos de deuses chegarem lá, e travaram uma grande batalha contra os Tuatha Dé Danann na planície de Moitura, onde foram derrotados. Eu realmente fiquei na dúvida de incluir os Fomoiri como uma tribo de deuses ou como uma classe diferente de seres, já que sua grande maioria, se não todos, não são cultuados, apesar de Cailleach Beor, que na Escócia recebe o título de Mai dos Foar, sendo Foar uma palavra que pode ser um cognato com a palavra irlandesa Fomoiri, ser cultuada quando se deseja apaziguar uma tempestade ou por um fim no inverno. O nome da tribo pode ser traduzido como aqueles que vieram debaixo do mar ou os grandes do submundo. Balor, Setlin e Latetetra são exemplos de Fomoiri. Os Firbolg são associados com aspectos quitônicos e agrícolas, sendo conhecidos por transportar terra fértil em bolsas, com as quais para onde iam eram capazes de tornar fértil e frutífera uma paisagem estéril e rochosa. Ao chegarem na Irlanda, eles presenciaram a chegada dos Tuatha Dé Danann, com os quais também lutaram uma grande batalha que ficou conhecida como a Primeira Batalha de Moiturá, na qual foram derrotados. O nome da tribo é traduzido como Homens das Bolsas, em referências às bolsas que usavam para transportar terra.
Taintil, Yoshaid Mekirk, Gemini Huraij são exemplos de Firbolg. O clã de Gilead foi a última tribo de deuses a invadir a Irlanda, e representam a chegada do povo gaélico, do qual são os progenitores. Eles também são conhecidos como os filhos de Mil, e partem em uma jornada para a Irlanda após um de seus reis avistarem a ilha a partir de sua torre na Espanha. Ao chegarem na Irlanda, um de seus reis é morto por 3 reis irmãos dos Tuatha de Danann, Mac-Graine, Mac-Sest e Mac-Coil, e eles decidem tomar a ilha por vingança, derrotando os Tuatha de Danann na batalha conhecida como a Batalha de Taintil, obrigando-os a se retirar para o subsolo da Irlanda. Mas até um pacto ser feito entre as duas tribos, os Tuatha de continuaram azedando seu leite e arruinando suas plantações. Don, Eber, Erimon e Amergin são exemplos do clã de Miled. Por último, vale a pena colocar também que, pela quantidade de deuses existentes e pela falta de informação que se tem sobre muitos destes, cultuar todos eles se torna uma tarefa difícil, e sendo assim, aceitamos a constatação de que apesar de todos os deuses serem respeitados, nem todos são cultuados, e é importante lembrar também que apesar de os deuses gaélicos serem os verdadeiros deuses para nós, não estamos interessados em proselitismo e nem negamos a existência de deuses de outras fés politeístas. Para não alongar muito nesta parte, sugiro a leitura do anexo 2, det para uma lista pequena com alguns dos principais deuses conhecidos e cultuados dentro do politeísmo gaélico. 13 Nadaoin Mait, o povo encantado. Não somos os únicos seres que habitam em nosso mundo. A Terra é compartilhada por outros seres que interagem e moldam essa existência, e como tal, lhe devemos respeito. O Daoin Mait, ou Bom Povo, é uma classe de seres que normalmente são vistos como sendo espíritos da natureza, com os quais interagimos e respeitamos. São também conhecidos como Aes-Sid, o povo dos montes, devido ao fato da crença popular de que alguns deles habitam em montes ocos e encantados conhecidos como Sid ou Sid, dependendo do local. No entanto, além das montanhas, alguns tipos podem ser associados com árvores, poços, lagos, rios, planícies, rochas e muitos outros elementos naturais que compõem o nosso mundo. Existem muitas teorias sobre as origens dos Daoin Mait. Algumas tradições apontam que eles são os antigos deuses Tuatha de Danann que foram expulsos para o interior das colinas quando o clã de Gilead chegou na Irlanda e os derrotou, e outras dizem que eles são os espíritos dos mortos que passaram a viver debaixo da terra e no interior de montes funerários. Seja como for, ambas as teorias de fato contêm alguma verdade, já que existem muitos deuses que carregam bastante características do bom povo e são associados em muitos casos com eles, como Aine, que se dizia viver dentro de Cockaigne, a colina que leva seu nome, e possuía sua própria hoste de fadas. Similarmente, existem muitas tradições que contam que pessoas que morreram frequentemente são vistas entre as tropas do bom povo, especialmente em determinadas épocas do ano, como no Samaim. Muitas crenças folclóricas também alegam que a alma dos mortos se retira para o interior das colinas para se juntarem aos seus ancestrais, mas enquanto alguns mortos podem ser apontados como se tornando parte do bom povo, nem todos do bom povo são necessariamente mortos, conforme alguns registros apontam. O bom povo possui uma hierarquia própria, sendo governados por reis e rainhas, e possuem seus próprios objetivos e estilos de vida, e assim, diferente do que se pode imaginar, nem todos são vistos como sendo benevolentes aos humanos ou interessados em suas atividades. Enquanto algumas criaturas são visivelmente benéficas para os seres humanos e suas atividades, como uma Nespinoderel, que realiza algumas atividades pastorais para os humanos, como vigiar e guardar ovelhas, e o Brovni escocês, que realiza tarefas domésticas para a dona de casa se for bem tratado. Outros possuem uma natureza visivelmente maligna, como o Puka irlandês, que faz travessuras para os humanos na noite do Samaim, ou Eash Wisge escocês, que se transformam em cavalos, e ao serem montados por humanos, os conduzem até as profundezas de um lago, matando-os. Tendo em mente que muitos desses espíritos são associados com lugares específicos e determinadas paisagens, alguns deles são seres extremamente locais, estando associados a uma localidade em particular, não sendo encontrados em outras regiões, como é o caso dos Homens Azuis de Mish, que são encontrados em um estreito do mar entre a ilha de Levis e as Ilhas Shunt, e são famosos por afundar navios e marinheiros. Essa questão se torna um pouco complicada para aqueles de nós que vivem na diáspora, ou seja, que não moram na Irlanda, Escócia ou Ilha de Man. Apesar de sermos politeístas gaélicos e cultuarmos deuses e espíritos que são gaélicos, os deuses e espíritos que encontramos aqui não são. Tendo isso em mente, devemos levar em consideração as tradições locais que lidem com esses espíritos, respeitando as suas 14 próprias crenças e práticas ao fazermos oferendas para honrá-los ou apaziguá-los, assim como a tradição gaélica nos conta sobre a prática de fazer oferendas aos espíritos locais quando nos mudamos de residência, de forma a conhecermos e demonstrarmos respeito para os espíritos daquele novo local. Seja como for, tenhamos em mente de que antes de chegarmos, estes espíritos já estavam aqui, e para eles, os forasteiros somos nós. 15 Na Feiult, o ano festivo dos gaélicos. Antes de começar a discutir sobre os festivais celebrados na antiga religião gaélica, precisamos entender como os gaélicos viam as divisões de seu ano. Na tradição irlandesa, o ano era dividido em duas grandes partes conhecidas como a metade clara, abrangendo os meses de primavera e verão e sendo regida pela deusa Aine, que representava o esplendor do verão, e a metade escura, abrangendo os meses de outono e inverno, sendo regida pela deusa Gria, irmã de Aine e deusa do sol fraco do inverno.
Ao contrário do que se pode imaginar, não há registros de que essas duas deusas assumem um papel dualístico, uma contra a outra. Pelo contrário, imagina-se que haja uma relação de interação e troca, assim como o dia precede e o verão precede o inverno, sendo então duas forças complementares e sem as quais o cosmos seria caótico e desordenado. Por outro lado, os gaélicos escoceses acreditavam que essas duas partes do ano eram governados por duas deusas, Cailleach e Bride, que, enquanto algumas tradições haviam sendo as mesmas deusas, outras haviam como sendo rivais. Cailleach, a deusa do inverno e do frio, aprisionava Bride em sua montanha na metade escura do ano, que os escoceses chamavam de o período do pequeno sol, e Bride era liberta na metade clara do ano para iniciar o seu reinado no período do grande sol. Existem 8 festivais no total que são celebrados pela maioria dos politeístas gaélicos, e desses 8, apenas 4 temos a certeza de que são celebrados por todos, já que possuem uma origem incontestavelmente gaélica e foram celebrados supostamente por todas as nações gaélicas, possuindo também equivalentes em outras nações célticas, sendo eles Samain, Oimelc, Beltane e Lugnasad. Estes 4 festivais representavam o início de cada estação e eram conhecidos como os dias trimestrais, já que, como o nome sugere, eram celebrados de 3 em 3 meses. Os outros, no entanto, acredita-se que tenham uma origem nórdica ou anglo-saxônica, já que não há menções sobre eles na mitologia ou em outros registros literários irlandeses, e consequentemente, muitos não os celebram por esse motivo. Além disso, essas datas caem próximo ou na data de solstícios e equinócios, e apesar de não haver uma evidência direta de que os antigos gaélicos celebravam essas importantes datas astronômicas, é inegável que tais datas possuíam uma certa importância para eles, já que muitos monumentos pré-célticos estão alinhados com a chegada das estações, como o Lough e Creve, que tem suas passagens e tumbas alinhadas com o nascer do sol dos equinócios, e o Neve Grande, com suas passagens e tumbas alinhadas com o nascer do sol do solstício de inverno. Celebrar ou não estes festivais, no entanto, é uma escolha inteiramente do praticante ou do grupo ao qual ele faz parte. O calendário religioso, então, é o que se segue abaixo. 1º de novembro, Samain, é a primeira festa do nosso calendário religioso, sendo o dia do ano novo para muitos praticantes. Ele marca a chegada do inverno no hemisfério norte, e por ser um dia linear, não pertencendo nem a este ano nem ao outro, as fronteiras do outro mundo estavam acessíveis de ambos os lados, fazendo com que espíritos e seres do outro mundo pudessem transitar para lá e cá livremente. É a celebração dos mortos e dos nossos ancestrais, que eram lembrados nessa época do ano. 21-22 de dezembro, Meangenrid, é o dia do solstício de inverno no hemisfério norte e a noite mais escura do ano. Nesta época, Cailleach estava mais poderosa e 16 homenageia Sigria em seu reinado invernal. Os mortos também são lembrados nessa festa. 1º de fevereiro, Oimelc, marca o início da primavera no hemisfério norte e a chegada da deusa Brigid, que foi liberta da montanha de Cailleach. Acredita-se que nesse dia a própria deusa até o nosso mundo para abençoar as casas e seu povo, e um lugar na mesa e próximo da lareira era reservado para ela. Na Escócia, uma efígie em forma de serpente era destruída para simbolizar o fim do inverno e do frio. 21-22 de março, Latana Cailleach, é o dia do equinócio de primavera e representa a despedida de Cailleach, que após inúmeras tentativas de prolongar seu reinado, vai para sua montanha e adormece até o final do verão, ou, segundo outras tradições, bebe da fonte da juventude e vira uma donzela novamente, envelhecendo até o outono. Na Irlanda, a deusa Sheela na Gir é comemorada em uma data próxima, 18 de março, caminhando com seu vestido branco, uma metáfora para a neve, causando ferozes tempestades no mês de março. 1º de maio, Beltane, representa a chegada do verão e é uma celebração do seu poder. Grandes fogueiras eram acesas para simbolizar o poderio solar e usadas para purificar o gado e as pessoas. O orvalho é a água dos poços, tirados na manhã do festival, tinham uma propriedade curativa, e na Irlanda, pequenos arbustos eram decorados coloridamente para representar o esplendor da estação. 21-22 de junho, Grianstad Samraid, é o dia do solstício de verão e representa o dia mais longo do ano. Grandes fogueiras eram acesas para representar o poder do sol, que estava em seu ponto máximo, e todas as ervas tinham uma especial propriedade mágica nesse dia. Na Irlanda, homenageava-se a deusa Aine, e na ilha de Man, homenagens eram feitas para Manannán Mac Lir, o deus do mar, e rolavam rodas de fogo dos picos dos morros, para simbolizar que da mesma forma que o sol atingia seu pico, agora ele começava a declinar. 1º de agosto, Lugnasad. O festival foi criado pelo próprio deus Lugh, o deus de muitas artes, em homenagem à sua mãe adotiva, Taintil, uma deusa agrícola, que morreu de exaustão após tirar toda a vegetação de uma planície para torná-la apropriada para o cultivo. No hemisfério norte, é comemorado nessa data o início do outono e da temporada da colheita, e no passado, grandes feiras eram realizadas, onde aconteciam corridas, jogos, vendas e banquetes. 21-22 de setembro, Anclabisur, é o segundo festival da colheita e cai próximo ou no dia do equinócio de outono. O festival celebrava qualquer tipo de colheita e era marcado principalmente por banquetes, danças e narrativas de histórias. Na ilha de Man, uma efígie na forma de mulher era feita com os últimos feixes de grãos colhidos, assim como na Irlanda. O festival também celebra os mortos e na Escócia, os túmulos dos ancestrais eram visitados. Data móvel em todos os meses, Gelashur. Além dos festivais celebrados acima, todos os meses os politeístas gaélicos fazem celebrações à lua nova, conhecida em escocês como Gelashur. Os dias de lua nova representam o início de um novo mês e muitos realizam ritos de purificação nesses dias.
17. Como devem ter observado, todas as datas que coloquei aqui foram baseadas no calendário do hemisfério norte, que possui as estações inversas às do hemisfério sul. Quando é verão lá, aqui é inverno. Existem muitos argumentos para celebrar os festivais em suas datas originais ou em datas invertidas para se adaptar ao nosso hemisfério, e como tal, fica a critério do praticante. 18. Valores e ética de um politeísta gaélico. Não existe o equivalente de uma lista de coisas que você deve fazer ou de que você não deve fazer, mas existem valores morais que normalmente são adotados por todos. Tais valores não são encontrados em um único texto, como as máximas délficas do helenismo, por exemplo, mas em diversos textos de instruções, tríades e sabedoria, e muitos desses valores morais são massivamente influenciados pelas atitudes esperadas que um rei ou guerreiro adote, como as instruções de Cormac ou as tríades da Irlanda, por exemplo. A partir desses muitos textos, podemos traçar alguns valores que todo politeísta gaélico normalmente aspira, delineados pela historiadora Annie Louglin em seu artigo Values, que está disponível no anexo 4, links. Enesh, a honra e o comportamento adequado. Gart, a generosidade. Nert, a força, não apenas no sentido de força física. Gais, a sabedoria. Bret, o bom julgamento. Eulus, o conhecimento. Mes, o discernimento. Ekna, a iluminação através da sabedoria. Bes, a observância e manutenção dos costumes e tradições. Fir, a verdade. Orna, a dignidade. Tairzil, a lealdade e a fidelidade. Indracos, o valor e a integridade. Corai, a retidão. Subaltaige, as virtudes. Su, a moralidade. Cert, a forma correta de fazer algo. Dianime, o estado de se estar imaculado, em um sentido moral. Para os antigos gaélicos, quando esses valores não eram praticados, sérias consequências se abatiam sobre a pessoa e até mesmo para a comunidade. Quando uma transgressão era feita, a pessoa era despida de sua honra, satirizada e muitas vezes era obrigado a se retirar de sua comunidade. Já que uma pessoa sem honra é uma pessoa que deve ser evitada, eles não poderiam mais ter terras ou propriedades, fazer negócios e não tinham mais voz dentro de sua tribo. Sendo assim, procuramos nos comportar dentro desses valores morais, nos portando de forma correta para nossa comunidade, para aqueles que nos cercam e dando honra aos deuses. Hoje, quando muito da honra e da verdade já se perdeu, quando mulheres são agredidas e desrespeitadas, quando homossexuais são perseguidos por amarem e serem quem são, quando negros são desrespeitados pela cor de sua pele, ou estrangeiros são ridicularizados por sua nacionalidade e cultura, estes valores são mais necessários do que nunca. 19. Transmutação, reencarnação ou imortalidade. E depois que morremos, não há um consenso sobre o que acontece quando morremos e o que nos espera do outro lado. Existem vestígios de que a reencarnação possa ter sido uma crença comum entre os celtas gauleses, a partir dos registros de comentadores romanos que escreveram sobre eles, e assim, pressupõe-se que seja uma crença comum a todos os povos celtas, o que inclui os gaélicos. Na literatura irlandesa, há alguns exemplos que dá suporte a esta crença, como na história de Tuam Mac Carril, que após envelhecer em sua forma humana é transformado em um veado, um javali, um falcão e um salmão, sendo transformado sempre quando envelhece e está perto da morte, que é pescado e consumido pela rainha de Ulster e reencarna como seu filho, lembrando-se de todas as suas vidas passadas. A deusa Etain, de forma parecida, é transformada em um inseto, que cai no copo de uma rainha que engravida, e dá à luz Etain novamente. Similar ao conto de Tuam, o príncipe Mongai Mac Fiachna em uma história conta para S. Columba as suas lembranças da época em que ele viveu na forma de um veado, de um salmão, de uma foca, de um lobo e de um outro humano. E curiosamente em outro conto, disse que Mongai Mac Fiachna é a reencarnação do guerreiro Fianna Finn Mac Kumail. Apesar de tudo isso, no entanto, alguns praticantes não creem na reencarnação e tendem a ver tais mitos, com exceção da história de Mongai, mais como um processo de metamorfose do que como uma reencarnação propriamente dita. Além da reencarnação, existe a crença de que os mortos vão para a casa de Don, ou Tesh Don, com Don sendo o deus dos mortos e supostamente o ancestral dos gaélicos. Dependendo das fontes, a casa de Don pode ser vista como um local permanente para onde os mortos vão, como no Elheim da crença nórdica, ou como um local temporário, onde os mortos vão para receber as bênçãos de Don e partir para uma outra viagem, reencarnando, talvez. Em uma tradição mais local, acredita-se no condado de Limerick, Irlanda, que Don entretém os mortos em seus salões dentro de Knockfierna, a sua colina que leva o nome do deus. Tal como esse exemplo de que os mortos vão para o interior da colina de Don, há ainda outros vestígios de que a alma dos que já se foram vão para as colinas se juntar aos seus ancestrais, que de acordo com algumas tradições, são na verdade o povo do Cid. Alternativamente, o folclore gaélico também menciona Tir na Nog, a terra dos jovens, como um destino final para onde os mortos viajavam e cujo percurso poderia ser visto em noites enluaradas. Por último, há ainda uma tradição irlandesa que vê os espíritos dos mortos tomando a forma de pássaros. 20 ritos, orações e oferendas, a prática dentro do politeísmo gaélico. Existem muitos vestígios de práticas que foram realizadas pelos antigos gaélicos para honrar seus deuses e os espíritos locais. Enquanto temos alguns desses vestígios e uma informação ou outra aqui ou ali, não chegou até nós o modelo litúrgico com o qual os gaélicos pré-cristãos realizavam seus rituais e a forma como faziam suas oferendas. Contudo, a arqueologia nos mostra diversas oferendas encontradas em lagos, poços e rios, veneração de árvores e locais sagrados, e o folclore nos conta de oferendas sendo feitas para os espíritos locais serem apaziguados ou homenageados. Contudo, antes de começar a falar sobre a parte prática da religião, saiba que o politeísmo gaélico não é uma religião dogmática, isto é, que se prende a dogmas que são vistos como verdades indiscutíveis e absolutas.
Sendo assim, muito do que será dito aqui são apenas sugestões baseadas em achados e costumes antigos, encontrados principalmente no folclore, e não quer dizer que todos os praticantes fazem desta forma, mas alteram uma coisa ou outra que julgarem apropriado. Os registros nos contam que rituais eram realizados pelos gaélicos para inúmeras finalidades, como ritos de purificação, ritos de semeadura e colheita, ritos de cura, ritos de divinação, ritos para honrar deidades e ou apaziguá-las em tempos de crise e necessidade, ritos para conceder bênçãos e boa sorte em alguém, e muitos outros. Como dito acima, não chegou até nós a forma como os gaélicos realizavam estes rituais, temos apenas vislumbres que nos mostram alguns fragmentos de temas que supostamente eram encontrados na realização destes ritos, como o reconhecimento dos três reinos, a crença em um centro sagrado, para esses dois temas, veja a parte de cosmologia, mais acima, ignição de uma chama sagrada, banquetes, movimentos e deambulações circulares no sentido horário, o oferecimento de presentes, oferendas, como veremos abaixo, e alguns outros temas. Com isso, hoje a nossa estrutura litúrgica segue mais ou menos a seguinte ordem, havendo variações dependendo do praticante e do grupo. O rito se inicia com o reconhecimento dos três reinos, normalmente é precedida a ignição de uma chama sagrada, em rituais abertos, é onde as oferendas são depositadas, oferendas aos espíritos locais, ancestrais e deuses, honras e oferendas aos deuses, homenageados no ritual, despedidas e um banquete onde todo o grupo participa, esse, obviamente, sendo mais comum em ritos em grupo. A ordem, é claro, não é rígida e muitas dessas partes podem ser omitidas e outras, acrescentadas, a depender do praticante e do grupo, conforme já mencionado. O motivo de fazermos orações aos deuses, espíritos locais e aos nossos ancestrais não é muito diferente de outras religiões politeístas. Usamos a oração para nos conectarmos com eles, pedir suas bênçãos, agradecer pelo nosso dia e pela nossa refeição, ou quaisquer outros motivos particulares de cada indivíduo. Não existe uma oração padrão, rígida e que deve ser seguida a todo custo, em qualquer cerimônia ou ritual, como muitas existentes no cristianismo. Ao invés disso, deixamos as palavras fluírem com o calor do momento, expressando os nossos mais sinceros desejos através delas quando falamos com os deuses. Muitas das orações que vemos por aí são nada mais que exemplos para criarmos nossas próprias orações e servir como base para nós. Contudo, é claro, nada nos impede de pegarmos orações prontas e usarmos em nossos rituais ou em nosso cotidiano. Não são as palavras organizadas que importam em uma oração, mas o seu desejo mais honesto. Além disso, fazemos orações também para honrarmos o sol, a lua, as estrelas, o trovão, a terra, o céu, o mar, as árvores, planícies e 21 quaisquer outros elementos naturais que quisermos louvar. Muitas orações desse tipo podem ser encontradas em uma obra conhecida como Carmina Gadélica, que é um compêndio de orações, hinos e bênçãos registradas oralmente nas terras altas da Escócia que, apesar de conter elementos visivelmente cristãos, contém resquícios de uma genuína fé politeísta, nos mostrando vislumbres de crenças e práticas pré-cristas. As oferendas, de uma maneira bem resumida, funcionam como uma forma de um presente por um presente, sendo em muitos casos, uma espécie de acordo. A primeira forma de acordo desse tipo que vemos na mitologia é quando, após serem derrotados, os Tuatha Dé Danann azedam o leite e destroem as plantações dos filhos de Mil, o clã de Gilead, até o Dag fazer um acordo com Eремon, o rei do clã de Gilead, e em troca da paz que os Tuatha Dé Danann lhe dariam, o clã de Gilead teria que dar uma parte de suas colheitas e do seu leite produzido pelas vacas. Assim, podemos ver que as oferendas é normalmente um sinônimo de reciprocidade, não é uma questão de só te dou, se tu me dar, e sim da mesma forma que os deuses são dignos de nos dar algo, somos dignos de dar algo para eles também. No entanto, podemos fazer uma oferenda sem necessariamente pedir nada aos deuses, apenas por honrá-los e querer prestar-lhes uma homenagem ou presenteá-los com algo que é querido para nós. Hoje, como no passado, essas ofertas são tradicionalmente queimadas em uma fogueira, atiradas em buracos na terra e enterradas ou colocadas em poços, rios ou outros corpos hídricos, de forma que este item morra nesse mundo para que possa renascer no outro e ser recebido pelos deuses e pelos espíritos. Quando isto não for possível, as oferendas podem ser colocadas próximos de árvores, arbustos, rochas ou, como é a realidade para muitos de nós hoje em dia, deixarmos simplesmente em nossos altares e nos livrarmos após algum tempo. É importante salientar também que, diferente de outras religiões politeístas, estas ofertas jamais podem ser consumidas após terem sido feitas, tanto por animais humanos como por animais não humanos, uma vez que a sua essência, a Torá, é retirada pelos deuses/espíritos, restando apenas compostos inapropriados para o consumo. Por último, algumas ofertas são bem conhecidas especialmente no folclore, como leite, manteiga, pão, queijos, mel, grãos, flores, frutas, carne animal, ovos, trabalhos em metal ou madeira, panos e fitas, poesias, chamas de velas, canções, moedas, cerveja, hidromel, receitas culinárias tradicionais dos gaélicos, dentre outras coisas. Enquanto que essas oferendas são vistas como sendo tradicionais para todos os deuses e espíritos, há evidências de que certas divindades tinham preferências por oferendas específicas, como Dagda, que é conhecido pelo seu apetite por mingau, ou Manamã, que tinha um gosto muito grande por amoras. Junto com as orações, as oferendas são a melhor forma de se começar a praticar a religião gaélica. Para ter dicas práticas e exemplos de como fazer oferendas e orações, veja o anexo 6º, um guia simples para a prática de iniciantes. Eu não poderia encerrar esse capítulo sem falar em uma prática, através da qual muitos chegam até aqui, que é a magia. A prática de magia é bastante comum dentro do politeísmo gaélico, mas não é o aspecto principal da nossa religião.
Tradicionalmente, os encantamentos eram feitos para atrair boa sorte, curar pessoas e o gado, extrair propriedades mágicas de determinadas ervas, atrair um amor, ou encontrar objetos perdidos, se considerarmos a divinação como um processo mágico. Apesar de não termos nada que regulamente tais práticas, muitos de nossos valores morais orientam não só nossa atitude em relação à sociedade, mas também nesse tipo de trabalho, e a mitologia nos fornece diversos exemplos de personagens que usaram magia para propósitos negativos ou injustos e que consequentemente tiveram fins trágicos. Como 22 no passado, existiam títulos apropriados para aqueles que trabalhavam com o que hoje chamamos de magia, como Bean Feasa e Fear Feasa, mulher/homem do conhecimento, sempre associados com a cura, conhecimento de ervas e adivinhação. Normalmente evitamos o título de bruxa/bruxo assim como o termo bruxaria para descrever nossas práticas mágicas, visto que não faz jus à totalidade delas e por já existirem termos próprios para tal, assim como Azatru tem o Seidrogaldr, além de frequentemente esse termo ter sido usado para designar práticas mágicas maliciosas dentro de todas as tradições gaélicas, como provocar um clima ruim, adoecer o gado e pessoas, lançar o mal olhado ou destruir as plantações, por exemplo. Deve-se deixar claro, no entanto, que nenhum de nós tem o poder de ditar como alguém deve se intitular, apenas sabemos que existem termos específicos que definem melhor as nossas práticas que chamamos de mágicas, e nomear tais praticantes envolvidos com tal dentro de uma abordagem reconstrucionista, visto que a tradição gaélica dos homens e mulheres do conhecimento ainda vive em áreas falantes de gaélico, e chamar nossas práticas mágicas de bruxaria seria um insulto a essas tradições vivas. 23 druidas, poetas, videntes e curandeiros, caminhos e atribuições. Nem todo politeísta gaélico é um sacerdote ou um druida, na crença popular, assim como nem todo católico é padre. De acordo com os registros sobre os gauleses, sabemos que existiam 3 tipos de sacerdotes entre os celtas da Gália, o druida, o vate e o poeta, e na Irlanda encontramos 3 categorias equivalentes, o drui, o fight e o fili, respectivamente. Historicamente, os drui eram os filósofos da natureza e da ética, os fili são os cantores sagrados e os poetas e os fight são os responsáveis pelo culto e estudam a natureza. É importante frisar que o politeísmo gaélico não possui uma estrutura de clero organizada, e essa divisão não é aceita por todos, já que são mais utilizados por grupos de neodruidismo, que tendem a não considerar conceitos históricos e atestados através da história ou arqueologia, baseando-se principalmente em especulações e materiais duvidosos. No entanto, há muitos caminhos que poderíamos considerar como sacerdotais no meu ponto de vista, mas que podem variar dentro de determinados grupos, como por exemplo, curandeiros, sobreviveram na tradição popular e folclórica até os dias de hoje. Manipulam ervas e têm conhecimento da medicina folclórica gaélica. Normalmente também possuem atribuições do vidente, usando sua clarividência para diagnosticar doenças e conectar-se com outro mundo para buscar o conhecimento de como curar. Videntes também sobreviveram na tradição popular gaélica até os dias atuais. Também podem possuir as atribuições do curandeiro. São aqueles que possuem a clarividência ou, segundo a tradição gaélica, a segunda visão, a habilidade de prever o futuro, interpretar presságios e descobrir o paradeiro de pessoas desaparecidas ou objetos perdidos através de métodos oraculares e divinatórios tradicionais dos gaélicos. Poetas são os mantenedores da tradição. Conhecem os mitos, as histórias do povo e as genealogias de reis e rainhas, e são os responsáveis pelas orações/hinos/poesia de um ritual. Espera-se normalmente que saibam, mesmo que não fluentemente, alguma língua gaélica, e podem usar algumas habilidades dos videntes para receber inspiração sobrenatural. Druidas, os líderes religiosos. Sua tradição morreu com o último druida, e como tradicionalmente levava-se anos para uma pessoa se tornar um, é normalmente mais um título que você obtém dos outros do que algo com o qual você se intitula. Historicamente, são especialistas em vários assuntos, como legislação, história e direito, incluindo os já citados acima. Hoje, são os responsáveis pela condução dos ritos e pela realização das oferendas em ritos comunitários, se estiver presente. As funções acima podem se aglutinar ou se separar, ou até mesmo cada um realizar uma atividade específica dentro do rito sem necessariamente sentir necessidade de ser chamado por algum título em especial. Dentre os caminhos não sacerdotais dentro do politeísmo gaélico, a grande maioria dos praticantes realizam um culto doméstico privado, onde normalmente o chefe de família conduz as cerimônias, enquanto que outros podem se sentir atraídos 24 pelas artes marciais gaélicas e seguir o caminho do guerreiro, devotando-se a divindades bélicas como Morrid ou Bard. Os artesãos podem se sentir atraídos pelas artes gaélicas e serem devotos de deuses artífices como Goibniu e Lushtaine, por exemplo. Não tem como dizer como cada um se comporta dentro da nossa fé, pois as estruturas sacerdotais e não sacerdotais variam bastante de grupo em grupo e de pessoa para pessoa. O importante a se ter em mente é que nem todos são sacerdotes e ninguém precisa de um ou ser um para realizar um culto ou fazer uma oferta aos deuses. Prestar culto aos deuses não é o mesmo que exercer o sacerdócio, embora exercer o sacerdócio significa, também, prestar culto aos deuses.
25 diferenças entre o politeísmo gaélico, o druidismo e a Wicca. Enquanto que o politeísmo gaélico/reconstrucionismo céltico tem uma tendência geral em embasar suas crenças em fatos históricos, achados arqueológicos e crenças/costumes/práticas encontradas na mitologia e no folclore. A maioria das ordens ditas druídicas hoje se baseiam no chamado Renascimento Druídico do século XVIII, cujo um dos integrantes principais foi Olo Morganwg, o criador dos Bardas, uma obra extremamente ficcional e forjada, e ainda assim, influente em muitos grupos de druidismo hoje. Além disso, a maioria desses grupos baseiam-se em liturgias e crenças de movimentos neopagãos que nada têm a ver com as tradições célticas antigas, como lançamentos de círculos mágicos e invocação dos quadrantes, e até mesmo alguns grupos pregam um certo tipo de monoteísmo, o que seria o oposto total das crenças célticas antigas. Quanto à Wicca, as diferenças são evidentes em muitas áreas. Os gaélicos antigos, e os celtas, em geral, eram fortemente politeístas. Eles viam cada divindade dotadas de atributos, personalidades e preferências particulares, sendo cada deus distinto um do outro, o que se contrapõe completamente às crenças wiccanianas, que professam que todas as deusas são na verdade uma única deusa, a Grande Mãe, e todos os deuses são as facetas de um único deus, o deus cornífero. No campo litúrgico, os wiccanianos lançam círculos mágicos e chamam os quadrantes, ou elementais, para realizarem seus ritos, enquanto que na tradição gaélica isso é completamente ausente. Wiccanianos professam que todos seus praticantes são sacerdotes ou podem ser um, enquanto que no politeísmo gaélico o sacerdócio não é um requisito ou algo que se aspira para nossa prática religiosa. Ao invés disso, temos muitos outros caminhos não sacerdotais, que é o que uma boa parte adota. 26 E por onde eu começo? Não é necessário algum tipo de iniciação ou dedicação para começar a praticar o politeísmo gaélico, a não ser que você queira fazer parte de um grupo, e este requeira algum processo iniciatório para te reconhecer como integrante. Os grupos de praticantes, aliás, podem ser chamados de lareiras, famílias, dentre outras denominações. A primeira dica para aqueles que querem adotar o Yudhyashas como sua crença é ler bastante, a começar pela mitologia, lendas e práticas folclóricas. Sobre a mitologia, uma coisa importante a se saber é que os celtas em geral não escreviam nada sobre suas crenças, seus mitos e suas práticas religiosas, pois julgavam que todo saber sagrado não era adequado à escrita. Sendo assim, tudo o que sabemos sobre eles vem de olhares de fora e interpretados a partir de uma ótica estrangeira, e com os mitos, aconteceu da mesma forma, sendo escritos por monges copistas cristãos, que não só cobriram os mitos com um manto cristão, mas rechearam-nos com simbolismos e personagens bíblicos, chegando até mesmo, em alguns casos, a fundir acontecimentos bíblicos com as histórias da mitologia. Tendo isso em mente, existem alguns mitos e historias que considero ser os principais dentro da nossa crença, pois contêm os acontecimentos mais importantes e os feitos mais notórios dos deuses. Os que eu recomendaria, para ter um lugar de partida, são estes: ver anexo 5, Mitos. O livro das invasões, a primeira batalha de Moitura, a segunda batalha de Moitura, o cortejo de Etain, o sonho de Angus, o progresso dos filhos de Nil da Espanha até a Irlanda, a tomada do Cid, a lactação da casa dos 2 baldes de leite. Com o passar do tempo você pode se interessar pela história dos povos célticos e gaélicos, mais especificamente, estudar as associações que os animais e as plantas tinham com determinadas virtudes ou características, simbologia céltica, orações, diferentes tipos de liturgia e teologia gaélica. Aprender alguma língua gaélica também é recomendado, não é uma obrigação, já que qualquer cultura é expressa e interpretada através de sua linguagem. Consequentemente, o aprendizado de uma língua é importante para a compreensão de qualquer cultura. No entanto, enquanto alguns veem o aprendizado de alguma língua gaélico como necessário ou até mesmo fundamental, existem aqueles que não veem necessidade no aprendizado, e ainda outros, aqueles que só aprendem uma palavra ou outra, uma frase ou outra para usá-las nos seus rituais e orações. Enquanto que existem certas vantagens em se aprender, mesmo que não seja para ficar fluente, alguma língua gaélica, como compor orações e invocações na língua nativa, ou saber pronunciar corretamente os nomes dos deuses, o aprendizado em si é a escolha do praticante, e não torna ninguém mais ou menos politeísta. Obviamente, nem sempre devemos ficar no campo dos estudos, mas também praticar aquilo que estudamos. Uma boa maneira de começar é erguendo o altar para os deuses, que pode ser até mesmo uma pequena mesinha reservada somente para este fim. Basicamente, o altar pode conter representações das divindades, velas, incensos, um copo para oferendas líquidas e um prato ou recipiente para ofertas sólidas, como pães, flores, etc. Orações para o sol quando acordar ou orações para a lua ao dormir são 27 bastante comuns e de fácil realização caso erguer um altar não seja possível, assim como orações específicas para deuses particulares acompanhados com ofertas. Para algumas opções práticas, veja o anexo 6º, um guia simples para a prática de iniciantes. Entre em contato com outros praticantes para trocar ideias, participe de grupos, e mais uma vez, leia mais. O politeísmo gaélico ainda é uma religião bastante incipiente, não possuímos livros dizendo como isto ou aquilo pode ser feito, de que maneira, por onde começar, e, portanto, requer muito estudo para poder criar uma prática embasada historicamente sem incorrer no erro de criar algo que fuja completamente das características das tradições gaélicas. Com toda a informação dada até aqui, espero ter cumprido com o meu objetivo em ter escrito este pequeno texto introdutório, para que as velhas tradições possam voltar a ser praticadas e os nomes dos antigos deuses gaélicos possam voltar a serem honrados.
28 anexos. Anexo 1º. Glossário segue uma pequena lista com o significado dos principais termos mencionados aqui que podem causar estranhamento para alguns. Aesir, traduzido como povo das colinas, é uma das denominações dadas ao bom povo ou povo encantado, uma espécie de semideuses que habitavam no interior de colinas ou estavam associados a alguma paisagem, local ou elemento natural específico, como rios, árvores e rochas. Ansaoeil, o nome dado ao outro mundo gaélico, um local inacessível para os humanos, mas cujos portões ficavam abertos em algumas épocas do ano, como Samaim e Beltane, permitindo que os humanos e espíritos transitassem de um lado para o outro. Bili, nome dado para uma árvore que normalmente simboliza a árvore cósmica que sustenta os 3 reinos na cosmologia gaélica. É também o nome de um deus do clã de Miled. Clã de Miled, a última tribo de deuses que chegou na Irlanda, lutando contra os Tuatha de Danann e os expulsando para as colinas e para o subsolo, enquanto assumiam o poder da ilha. Daoine Mait, traduzido como bom povo, como um eufemismo para o povo das colinas, a fim de não atrair sua atenção indesejada ou provocar a fúria deles. Veraicid, Deity, traduzido como deuses, é o plural de dia, Deus, no irlandês moderno. Dindchechas, o riquíssimo corpo literário contendo as histórias, em métrico e em prosa, da criação de determinados lugares e o porquê de serem chamados como são. Duili, nome dado aos 9 elementos que, segundo a tradição irlandesa, com os quais o homem é formado, atribuindo cada elemento natural a uma parte do corpo humano. Feilt, traduzido como festivais, é o plural de feire, festival, no irlandês moderno. Firbolg, uma das tribos de deuses que lutaram contra o Tuatha de Danann e presenciaram a sua chegada na Irlanda. Foram derrotados por eles na primeira batalha de Moytura e foram expulsos para o oeste da Irlanda, para a província de Connacht. Fomoir, uma das tribos de deuses da Irlanda, representando as forças caóticas do cosmo. Estavam na Irlanda antes de todas as outras tribos chegarem e lutaram contra os Tuatha de Danann na segunda batalha de Moytura, sendo derrotados. Muir, traduzido do irlandês antigo para mar, um dos 3 reinos da cosmologia gaélica, sendo a morada de Manannán Mac Lir e a localização de suas ilhas abençoadas, no oeste. 29 Nem, traduzido do irlandês antigo para céu, um dos 3 reinos da cosmologia gaélica, sendo o reino que abriga os seres e elementos que trazem presságios, como pássaros, ventos e nuvens, e elementos que regulam as atividades humanas, como a lua. Tylon, traduzido do irlandês antigo para a terra, um dos 3 reinos da cosmologia gaélica, sendo a morada dos humanos, e o reino onde deusas das planícies e de rios se manifestam. Tuatha de Danann, uma das tribos dos deuses da Irlanda, personificando a ordem, a civilização e as atividades humanas. Derrotaram os Firbolg e os Fomoir em 2 batalhas, mas foram derrotados pelo clã de Miled, fugindo para o interior das colinas e para o subterrâneo na Irlanda. 30 Anexo 2º, Det segue agora uma lista com os principais e mais conhecidos deuses do politeísmo gaélico. Grande parte dos deuses mencionados pertencem aos Tuatha de Danann, e como tal, se restringem à Irlanda. Quando não for este o caso, será explicado. Aine, vista como uma deusa com características solares, Aine reina no período do verão, enquanto sua irmã Grian reina no período do inverno. Foi cultuada na região de Munster, em especial em Knockine, durante o festival do solstício de verão, com procissões de tochas feitas de feno. Airmit, filha do médico divino de Ancest, a Irmid é a deusa das ervas que curam. Conta-se que quando seu irmão Miash foi morto por Diancest por ser capaz de transgredir as leis naturais com suas habilidades de cura, nasceu no túmulo de Miash 365 ervas que a Irmit colheu, separando-as pelas suas propriedades medicinais. Anu, a deusa que provavelmente deu seu nome à principal tribo dos deuses irlandeses, Tuatha de Danann, foi cultuada em Munster como uma deusa da prosperidade pelo fato da região ser muito fértil e rica. As montanhas conhecidas como as Tetas de Annan, no formato de 2 seios, também levam o seu nome. Badb é descrita como uma das 3 Morrigan, junto com Morrigan e Masha, com as quais fez chover sangue e fogo sobre a tropa dos Firbolg durante a guerra contra eles. É uma deusa da guerra, e como seu nome sugere, tem relação com corvos. Boel é a mãe de Oengus Melchior e é a deusa de um dos principais rios da Irlanda, o rio Boyne, que o criou quando o girou 3 vezes no sentido anti-horário ao redor de um poço que nascia no outro mundo e fez com que o poço explodisse e jogasse suas águas para fora, criando assim o rio. Tem relações com vacas brancas, como seu nome sugere, e alguns praticantes normalmente a consideram uma deusa da fertilidade. Brigitte, filha do Dabda, é a deusa da poesia, da cura e da metalurgia. Seus domínios também incluem a lareira e as chamas, e na tradição escocesa, representa a chegada da primavera quando é liberta de sua prisão na montanha de Cailleach, a deusa do inverno. Brigitte também tem relações com a ordenha, parto, vacas e fertilidade. Seu festival é o Oimilk, que representa a chegada da primavera. Cailleach, também conhecida como Dui, é a deusa do inverno e do frio. Ela aprisiona Brigitte em sua montanha quando seu reinado invernal começa, criando ferozes tempestades de neve com seu martelo. Na Escócia, foi vista como uma deusa criadora, formando planícies e montanhas quando deixava pedras caírem de sua cesta. Não temos certeza se ela é uma Tuatha de Danann, mas segundo a tradição escocesa, é provável que ela pertença à tribo dos Fomoir, sendo chamada de mãe dos Foar. Ela é homenageada no equinócio de primavera, quando seu reinado oficialmente termina. Dabda, o pai de muitos deuses da Irlanda, sendo chamado de o pai de todos em um de seus títulos.
É o deus do clima e protetor das colheitas, sendo descrito também possuindo uma harpa que é capaz de mudar as estações do ano, e uma clava capaz de matar 9 homens com um único golpe e ressuscitar os mortos. 31 Diansest é o médico divino dos Tuatha Dé Danann, sendo mencionado em muitos encantamentos de cura da Irlanda medieval. Foi Diansest que forjou um braço de prata para Nuada quando este o perdeu em uma batalha, mas quando seu filho Miash foi capaz de fazer com que um novo braço humano nascesse nele, Diansest o matou por transgredir as leis naturais. Seus atributos incluem a medicina, a cura e procedimentos protéticos. Don pertence ao clã de Gilead, ou em outras tradições, aos Tuatha Dé Danann. É o deus dos mortos e provavelmente o ancestral do povo gaélico. Ao insultar a deusa Aéreo, esta lança uma maldição em seu navio que se aproximava para tomar a Irlanda, fazendo com que Don pegasse uma doença e precisasse ser retirado do navio para que não infectasse a tripulação. Ele foi deixado para morrer em um rochedo que posteriormente se tornou sua casa, onde recebia a alma dos mortos. Aéreo, Bamba e Fotla são 3 deusas irmãs que representam a soberania da Irlanda. Quando o clã de Gilead tomou a Irlanda, elas pediram para que seus nomes fossem dados para a ilha. Cada uma é casada com um dos 3 reis dos Tuatha Dé Danann, Mek Coil, Mek Sest e Mek Guraine, e são, provavelmente, deusas da terra. Fand é a esposa de Manannán Mek Lir, e possivelmente, uma deusa do mar. Foi descrita como uma deusa de beleza tão grande que era capaz de tirar o sentido das tropas. Morava em Magmel, no outro mundo, e teve um romance com o guerreiro Cuchulainn, mas quando Manannán descobriu, ele sacudiu seu manto de névoas entre os dois para que não lembrassem nunca mais um do outro. Flidais, mãe de Fand, esta deusa possuía uma vaca encantada que podia alimentar 300 homens por noite com seu leite. Ela deu poder para seu filho Niasegamain ser capaz de ordenhar veados como se ordenha vacas, e disse que só ela era capaz de saciar sexualmente Fergus, que precisava de 7 mulheres para se satisfazer. Goibniu é o ferreiro divino dos Tuatha Dé Danann, e junto com Lushtaine, o madeireiro, e Credni, o ourives, foi responsável por produzir as armas dos deuses, e disse que ele tinha a sua forja na Ilha do Corvo, na península de Beara. Goibniu providenciava com Manannán um banquete divino que não deixava os Tuatha Dé Danann envelhecerem. O reflexo tardio sugere que talvez ele possa ter sido associado com a arquitetura também. Luglamfada é o deus de todas as artes. Quando chegou em Tara, ele substitui Nuada no reinado da Irlanda e ensinou aos Tuatha Dé Danann estratégias militares para que pudessem derrotar os Fomor em uma batalha. Supõe-se que ele seja um deus que presida sobre juramentos, e também sobre o comércio. É homenageado no Lughnasadh, no festival que criou para honrar sua mãe adotiva, Taintil. Masha, sendo mencionada em alguns casos como Morrigan e Bad, é possivelmente uma deusa da guerra. Algumas figuras da mitologia irlandesa são também chamadas de Masha, mas se são a mesma deusa, é difícil dizer. Disse que uma dessas Masha era capaz de correr mais rápido que qualquer cavalo, e ao ser desafiada para uma corrida com os cavalos do rei estando grávida, Masha vence a corrida e dá à luz a 2 gêmeos, e em seguida, amaldiçoa todos os homens de Ulster a sentirem na batalha as dores que uma mulher sente no parto. 32 Manannán Mek Lir é o deus do mar, das praias, baías e promontórios. Foi descrito como o protetor dos pescadores, dos viajantes, dos navegantes, mendigos e poetas. Sua fama foi tão grande que chegou até a ilha de Man, que leva o seu nome, onde em todo solstício de verão os nativos pagam o aluguel da ilha para ele com oferendas de juncos. Ele era o rei das ilhas do outro mundo, localizadas no mar oriental, e tinha diversas posses mágicas, como um cavalo que era capaz de correr na terra ou na água, uma capa da invisibilidade, uma espada mortífera e um porco que era capaz de renascer no dia seguinte se fosse abatido para o consumo. Era capaz de prever o tempo e é sempre descrito como um feiticeiro muito habilidoso. Midir, uma divindade um pouco obscura, mas que certamente desempenhou um papel importante para os gaélicos. Ele morava na colina encantada de Brileit, na entrada da qual tinha 3 gruas mágicas que negavam a entrada ou hospitalidade para qualquer um que viesse. Ele se apaixonou por Etain, causando a ira de sua esposa Fuamunash, uma poderosa feiticeira, que transformou Etain em uma borboleta, que caiu na bebida de uma rainha e renasceu em seu ventre. Morrigan é a deusa da guerra e da morte. Em seus mitos, arquitetou diversos eventos que eclodiam numa grande guerra, e fez sexo com Dagda para assegurar a vitória da grande batalha entre os Tuatha Dé Danann e os Fomor. O reflexo tardio de Morrigan persistiu no folclore irlandês, na forma da lavadeira dos rios, que aparecia nos sonhos dos soldados fadados a morrer no campo de batalha, lavando a sua roupa suja de sangue. É provável também que Morrigan tenha sido a responsável por conduzir a alma dos guerreiros mortos em batalha para o outro mundo, através de um processo funerário conhecido como enterro de céu, onde o morto era deixado a céu aberto para ser devorado por corvos. Nuada Irgetlan foi um dos reis dos Tuatha Dé Danann, e em seu mito mais conhecido, conta-se que ele perdeu seu braço na batalha contra os Firbolg, e como um rei deveria ser fisicamente perfeito, perdeu o direito de governar para Bres, filho de Éreo. Mais tarde, Diansest forja um braço de prata para ele, e posteriormente, Miash foi capaz de fazer nascer um novo braço. Seus atributos são um pouco obscuros, mas é provável que tenha sido associado com o reinado, a lei e a justiça. Ongus Melchior é o filho de Dagda e Boan, sendo concebido, gerado e nascido em um único dia, quando Dagda fez com que o sol parasse no céu por 9 meses para esconder a gravidez de Boan de seu marido Nestan.
Ele possuía 4 pássaros, sendo descritos como seus beijos, que ficavam rodeando a cabeça dos jovens irlandeses zombando deles, e seu principal mito conta que ele se apaixonou por Carey Bormate, que o visitou em seus sonhos, e após isso, seus pais e sua família fizeram uma busca por toda a Irlanda por ela, e quando a encontram, os dois voam para o palácio de Oingus no Nevgrange, e cantam uma canção que fez todos adormecerem por 3 dias. Apesar da crença popular que o vê como um deus do amor, seus atributos são obscuros. Ogma é o deus da fala, da escrita e da eloquência. Foi o criador mítico do alfabeto Ogham, e por sua eloquência, um de seus títulos é Boca de Mel. Pouco se sabe sobre ele, mas seus mitos contam que ele foi um poderoso campeão, de grande força, e ajudou Dárida a recuperar sua harpa encantada, que mudava as estações do ano após ela ter sido roubada pelos Fomoriere. 33 Anexo 3º. Livros recomendados. Segue agora uma lista com os principais livros recomendados, abordando diversos temas desde a história até o folclore. Alguns podem ser encontrados pela internet, enquanto que outros são de difícil acesso pelo fato de serem bem antigos e não serem mais impressos por editoras. Selecionei alguns de maior relevância de uma grande lista do site Tairis, que estará disponível no próximo anexo 4, que recomendo para que dê uma olhada para uma lista maior e mais abrangente. Estudos Célticos em Geral, Ancient Celts, de Barry Cunliffe, Celtic Culture, a Historical Encyclopedia, de John T. Cush T. Celts, a History from the Earliest Times to Present, de Bernard Meyer Pagan Celtic Britain, de Anne Ross, The Religion of the Ancient Celts, de J. A. McCulloch, link aqui com ressalvas, Mitologia e Lendas da Escócia Popular, Tales of the West Englands, de J. F. Campbell, link aqui, Wonder Tales from Scottish Myth and Legend, de Donald Alexander Mackenzie, link aqui, Scottish Fairy and Folk Tales, de Sir George Douglas, link aqui, Folclore da Escócia Witchcraft and Second Sighting of the Highlands and Islands of Scotland, Collected entirely from Oral Sources, de J. G. Campbell, link aqui, Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland, de J. G. Campbell, link aqui, Carmina Gadélica, volume 1, 2 e 3, de Alexander Carmichael, link aqui, aqui e aqui, Gaelic Incantations, Charms and Blessings of the Hebrides, de William Mackenzie, link aqui, T. Silverburg, de F. Mariam Keil, Mitologia Irlandesa e Early Irish Myths and Sagas, de Geoffrey Gantz T. Celtic Heroic Age, de John T. Cush John Carey The Vaves of Manonau, A Study of the Literary Representations of Manonau MacLear from Imran Brain, C. 700, do Finnegan's Wake, 1939, de Charles Macquarie The Book of Kaileach, de Gerard Ocrolauish Gods and Heroes of the Celts, de Mary Louise Joystead Tyrelands Immortals, A Story of the Gods of Irish Myths, de Mark Williams Folklore da Irlanda Tear in Ireland, de Kevin Danair Irish Folkways, de Westin Evans The Festival of Lugnasa, A Study of the Survival of the Celtic Festival of the Beginning of Harvest, de Mary MacNeil 34 Irish Folk Custom and Belief, de Sam Ross Willebaum, link aqui, Irish Superstitions, de Sir William Wild, link aqui, The Fairy Fighting Celtic Countries, de W. Y. Evans Vents, link aqui não só irlandês, mas abrange todos os países gaélicos e da Grã-Bretanha, The Old Gods of Ireland, The Facts About Irish Fires, de Patrick Logan Visions and Beliefs in the West of Ireland, de Lad Gregory, link aqui, Ancient Legends, Mystic Charms and Superstitions of Ireland, de Lad Wild, link aqui, Mitologia, Lendas e Folclore da Ilha de Man Manx Fairy Tales, de Sophia Morrison, link aqui, The Folklore of the Isle of Man, de A. W. Moon, link aqui, Língua Irlandesa, Gaelic Basic Irish, A Grammar and Workbook, de Nancy Stenson, link aqui, Intermediate Irish, A Grammar and Workbook, de Nancy Stenson, link aqui, The Ash Yourself Irish, de Diarmuid Joss e Joseph Cheios, link aqui, Colloquial Irish, The Complete Course for Beginners, de Thomas Reed, link aqui, trabalhos de outros reconstrucionistas Land, C. Andes que, vários autores, link aqui com algumas ressalvas, o CR Fato Brasil, vários autores, link aqui, Pagan Portals, Irish Paganism, Reconstructing Irish Polytheism, de Morgan Dailer 35 anexo 4, links como muitos de nós não temos condições financeiras ou simplesmente não conseguimos ter acesso a alguns livros. Segue agora uma lista com diversos links de sites, textos e artigos acadêmicos abordando uma variedade de temas. Sites e blogs Tairis. O site mais completo sobre politeísmo gaélico até agora, com um foco mais nas tradições escocesas, apesar de abranger todas as tradições gaélicas. Link aqui, Celt, Corpus of Electronic Texts. Traduções e textos originais de grande parte dos mitos irlandeses, além de outros textos dos manuscritos medievais. Link aqui, Celtic Literature Collective. Um compêndio de grande parte dos mitos irlandeses, alguns diretamente dos manuscritos medievais. Link aqui, Lorekeepers Course. Um curso sobre os principais tópicos da história, língua e teologia dos povos célticos em geral. Recomendado, porém, com algumas ressalvas na parte teológica. Link aqui, Sacred Texts, Celtic Folklore. Um bom site com alguns bons livros, outros nem tanto, mas que vale a leitura, de qualquer forma. Link aqui, Gaol na Ufa. O site da organização mais conhecida no politeísmo gaélico, com artigos excelentes e um bom fac que dá uma introdução excelente sobre o politeísmo gaélico. Link aqui, Living Liminale. Um blog fantástico sobre politeísmo gaélico, porém, a autora também faz algumas postagens sobre o politeísmo nórdico. No entanto, vale a leitura. Link aqui, Slacos Abonos. Um blog que aborda alguns temas gerais da religiosidade céltica. Link aqui, Fine Nada Irbre. Site de um grupo reconstrucionista, com alguns artigos que valem a leitura. Link aqui. Ildiachas, politeísmo gaélico.
um blog em português contendo traduções e textos sobre temas gaélicos. Contém também uma seção com algumas lições de língua irlandesa. Link aqui, artigos sobre temas variados em Basforusnai, por Nora Chadwick. Link aqui, Rovan and Reid Triad, Magic and Witchcrafting Elite Cultures, por Annie Loughlin, Treas Anishon Shobair e Catherine Price-Nickdana. Link aqui, Brian Elite Politheism, por Annie Loughlin, Treas Anishon Shobair e Catherine Price-Nickdana. Link aqui, 36 Breath of Life, The Triple Flame of Bridget, por Treas Anishon Shobair e Catherine Price-Nickdana. Link aqui, Treasures, a metodologia for Cranogan Work, por Ravenick Royce e Catherine Price-Nickdana. Link aqui, Killoan de Atio, or, How Intentioned Selves Good to Non-Celtic Bioregions, por Ravenick Royce e Catherine Price-Nickdana. Link aqui, Irish Perceptions of the Cosmos, por Leon McMatuna. Link aqui, Water Imagery in Early Irish, por Kai Moore. Link aqui, The Names of the Dagda, por Scott A. Martin. Link aqui, Eat Prayers and Other Traditions of Bridget, Celtic Goddess and Jolly por Selmas Okatam. Link aqui, The Cult of ST. Bridget, por Sean Orward. Link aqui, The Place of Manon McLean in Irish Mythology, por David B. Spayan. Link aqui, Var Goddess, The Morrido and Germano Celtic Counterparts, por Angelique Guillermovich Epitsen. Link aqui, The Ancient Irish Goddess of Var, por W. M. Nesser. Link aqui, The Festival of Bridget Theolium, por Selmas Okatam. Link aqui, November Eve Belief Sant Customs in Irish Life and Literature, por Ellen Seville Johnson. Link aqui, Reading TBAN Feasa, por Geroy Jacrolaish. Link aqui, 37 Anexo 5 Mito. Segue agora uma lista dos principais mitos conhecidos na nossa religião, com um sumário e um link para saber onde encontrar cada um. O Livro das Invasões da Irlanda. É um texto que narra todas as invasões da Irlanda por diferentes tribos de deuses, e resumidamente, narra também as batalhas que os deuses fizeram entre si. Contém um teor cristão forte, especialmente no início, onde é relatado a criação do mundo pelo Deus cristão. Texto traduzido aqui. A primeira batalha de Moitura relata a chegada dos Tuatha Dé Danann na Irlanda e como o rei Oshaid Mac-Éir profetizou, através de um sonho, a sua chegada. Foi a primeira batalha dos Tuatha Dé Danann, que lutaram contra os Firbolgs, derrotando-os e assumindo o controle sobre a Irlanda. Texto traduzido aqui. A segunda batalha de Moitura relata a grande batalha dos Tuatha Dé Danann contra os Fomoriere, contendo também muitos mitos dentro desse grande texto, como a morte de Miash, a cura do braço de Diansest, o nascimento de Bres, a visita do Dagda ao acampamento dos Fomoriere, a chegada de Lugin Tara, e muitos outros acontecimentos bem conhecidos na mitologia. É um dos mitos principais. Texto traduzido aqui. O cortejo de Etaim conta a história da deusa Etaim, que foi dada de presente para Midias, mas devido aos ciúmes de Fuamnash, a esposa de Midias, foi transformada em uma borboleta por ela e vagou pela Irlanda até cair no copo da rainha de Ulster, e renascer no ventre dela. Texto traduzido aqui. O sonho de Orgus. Narra o episódio em que Orgus se apaixonou por uma donzela que viu em seu sonho, e após ficar doente de amor por ela, sua família inicia uma procura por toda a Irlanda para encontrá-la, descobrindo que ela é prisioneira em um lago com outras 150 donzelas que se transformam em cisnes no Samaim. Texto traduzido aqui. O progresso dos filhos de Mil da Espanha até a Irlanda. Conta a chegada dos clãs de Miled, ou filhos de Mil, que vieram da Espanha para tomar a Irlanda, após em uma visita, um de seus reis ter sido assassinado por Mac-Coil, Mac-Glen e Mac-Sest. Relata a batalha que eles tiveram com os Tuatha Dé Danann, vencendo-os, e assumindo o controle sobre a Irlanda. Texto traduzido aqui. A tomada do sítio. Após serem derrotados, os Tuatha Dé Danann passam a viver no subsolo e no interior das colinas da Irlanda, mas começam a destruir as plantações e azedar o leite das vacas do clã de Miled. Para que ambos os lados fiquem em paz, o Dagda faz um acordo com o clã de Miled. Texto traduzido aqui. A lactação da casa dos 2 baldes de leite. O assunto principal do mito é a história de Eithne, que é adotada por Oingus em seu bando de donzelas, que após ser insultada por Finbar, fica incapaz de comer ou beber qualquer coisa terrestre, se alimentando apenas do leite de 2 vacas, a vaca de Oingus e a vaca de Mananam. Além disso, o texto relata alguns acontecimentos após a derrota dos Tuatha Dé Danann e os presentes 38 que Mananam deu para eles, como a imortalidade através do banquete das Éreas e a invisibilidade através do Fecfiada. Texto traduzido aqui. O destino dos filhos de Tuirem. Após matarem o pai de Lur, Bria, o Shari e o Sharba, são condenados a saírem da Irlanda para procurarem diversos artefatos mágicos que Lur posteriormente usará para derrotar os Fomoriere na segunda batalha de Moitura. Texto traduzido aqui. Estes que consultei são alguns dos que considero os principais, um ponto de partida para se iniciar na mitologia irlandesa. Para ver outros mitos, segue os links abaixo. E de Achas, Politeísmo Gaélico, Mitologia. Uma página do meu próprio blog, contendo diversos mitos traduzidos. Link aqui. Celt, Corpus of Electronic Texts. Traduções e textos originais de grande parte dos mitos irlandeses, além de outros textos dos manuscritos medievais. Link aqui. Em inglês, Celtic Literature Collective. Um compêndio de grande parte dos mitos irlandeses, alguns diretamente dos manuscritos medievais. Link aqui. Em inglês, 39 Anexo 6, um guia simples para a prática de iniciantes. Este anexo visa dar um pontapé inicial para se começar a praticar o politeísmo gaélico. Como uma religião não dogmática, tudo descrito aqui são sugestões podendo ser adaptadas ou alteradas de forma que o praticante se sinta mais confortável. Minha intenção não é que esta seja a Bíblia da prática politeísta gaélica e nem que todos fiquem presos nisso.
Oração matinal. Primeiro, abençoem, ó deuses, minha vida e minha saúde. Abençoem, ó deuses, minha crença e minha situação. Abençoem, ó deuses, meu coração e minha fala. E abençoem, ó deuses, o que quer que minhas mãos façam. Que esteja comigo hoje o vigor e o trabalho matinal, o costume e a calma da modéstia, a força e a sabedoria do pensamento, e que eu ande em teus caminhos, ó deuses brilhantes, até a hora que eu for dormir esta noite. Comentários e sugestões. Esta é uma adaptação da oração 222, do livro Carmina Gadélica, volume 3, de Alexander Carmichael. Você pode usar esta oração ou se inspirar nela para criar algo a se dizer quando acordar. A palavra deuses pode ser adaptada para alguma divindade que você tenha mais afinidade. Orações noturnas. Primeiro, Bridget, proteja essa casa, seus mantimentos, minha família, proteja todos os que estão dentro dela essa noite, proteja-me e proteja todos aqueles que amo, proteja-nos da violência e do dano, proteja-nos dos nossos inimigos essa noite. Grande e brilhante tocha de Leinster, nesse lugar e em qualquer lugar onde estão essa noite, nessa noite e em todas as noites, essa noite e todas as noites, e abençoem, ó deuses, esta casa, e todos que descansam nela essa noite. Abençoem, ó deuses, meus amados, 40 em qualquer lugar em que estejam dormindo. Na noite que é hoje, e todas as noites. No dia que é hoje, e todos os dias. Comentários e sugestões. Estas são adaptações das orações 43 e 338, do livro Carmina Gadélica, volume 1 e 3, de Alexander Carmichael. Você pode usar esta oração ou se inspirar nela para criar algo a se dizer quando for dormir. A palavra deuses, na segunda oração, pode ser adaptada para alguma divindade que você tenha mais afinidade. Oferendas para Dagda. Ao Dagda eu lhe chamo, ó Dagda, poderoso, bondoso, generoso, grande Deus de muitos talentos, pai de filhos fortes e de bom coração, mestre de tesouros além da conta. Seu caldeirão está sempre cheio, suas árvores sempre estão pesadas com frutas doces. Com sua harpa de carvalho você toca para trazer a terra a uma nova vida, ou a coloca no sono de inverno. Em sua mão manejas a robusta clava com a qual toma ou devolve vidas. Ó Dagda, Deus de muitos nomes, tu que concedes muitos dons, detentor do conhecimento e portador da sabedoria, tu que faz maravilhas, defenda-nos em segurança, abençoe-nos com abundância. Comentários e sugestões. Você pode usar a oração acima ou se inspirar nela enquanto fizer algumas oferendas para o Dagda, quando quiser honrá-lo ou quando quiser buscar suas bênçãos. A oração foi retirada e traduzida do blog Field of Stones, cujo link está aqui. Se quiser conhecer mais sobre Dagda, indico este texto. Sugestões para oferendas: mingau de cereais e carnes, maços de trigo, cerveja, pão, leite e flores. Se possível, queime, enterre ou libere sua oferenda em um corpo hídrico. Caso contrário, simplesmente embrulhe em um papel e jogue no lixo. Oferendas para Brígide. Para Brígide eu chamo Bridget, deusa gentil e hábil, cujo nome nunca foi deixado de ser mencionado, cujos presentes nunca deixaram de serem dados. Brígide das mãos que curam, Brígide do martelo e do tenaz, Brígide que adoça nossas palavras, que acende o fogo da poesia dentro de nós, deusa a quem muitos procuram em tempos de alegria e desespero, que acalma nossos medos, que ilumina nossas vidas, que aquece nossos corações. Ó três irmãs que possuem todas as artes e ofícios em suas mãos, Brígide das chamas, 41 ó Senhora do conforto e da boa alegria, deusa querida, peço a vossa compreensão. Conceda a mim, ó deusa, a bênção de tua presença. Comentários e sugestões. Você pode usar a oração acima ou se inspirar nela enquanto fizer algumas oferendas para Bridget, quando quiser honrá-la ou buscar suas bênçãos. A oração foi retirada e traduzida do blog Field of Stones, cujo link está aqui. Se quiser saber mais sobre Bridget, indico este texto. Sugestões para oferendas: leite e laticínios em geral, colcambon, um purê de batata feito com alho, cebolinha e repolho, uma chama, poesias e músicas, e água. Se possível, queime, enterre ou libere sua oferenda em um corpo hídrico. Caso contrário, simplesmente embrulhe em um papel e jogue no lixo. Saudação ao sol. Primeiro eu te recebo, sol das estações, conforme tu viajas nos céus acima. Seus passos são fortes na asa dos céus, tu és a gloriosa mãe das estrelas. Tu desces para o mortal, mas sem aflição e sem medo. Tu se levanta na onda da paz, como uma jovem rainha resplandecente. Comentários e sugestões. Esta é uma oração retirada do livro Carmina Gadélica, volume 3. Você pode dizer esta oração tradicional para saudar o sol, podendo ser usada também para saudar a Ainulgria, ambas deusas com atributos solares. Se for possível e quiser, pode também ser acompanhada de uma oferenda. Sugestões para oferendas: leite, pão, feixes de cereais, como trigo e cevada, e flores amarelas. Se possível, queime sua oferenda. Caso contrário, simplesmente embrulhe em um papel e jogue no lixo.